sou aluno do primeiro período do curso de redes. Trabalho na área de software, na área comercial, na venda de software de gestão empresarial, numa empresa chamada Planalto Informática. O intuito da nossa apresentação é falar um pouco sobre software livre e FreeSol. Como que esses dois pontos vão interagir e um pouco de conhecimento de cada um deles dentro do que a gente conseguiu buscar de informações. Por favor, primeiro slide. Então, tema software livre e FreeSol. O que é software livre? Bom, software livre, segundo a fundação criada pelo Richard Stallman, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído, desde que você leve em consideração a manutenção dos créditos aos autores originais e a utilização da mesma licença de redistribuição. Então, esse seria o conceito básico, teórico de software livre. Tá? Só que, para ser considerado software livre, existem algumas liberdades, algumas condições para que esse software seja enquadrado na condição de software livre. Quais seriam elas? A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, porque cada empresa pode ter uma necessidade, cada pessoa pode ter uma necessidade, e esse software ele pode ser adaptado nesse sentido. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa auxiliar o próximo, e a liberdade de redistribuir cópias de versões modificadas. Então, se ele seguir essas 4 liberdades, esse programa pode ser considerado software livre. Okay? Origem do Linux. Para falar da origem do Linux, eu resolvi contar uma pequena história sobre a origem do Unix até chegar no Linux. Seria mais ou menos o seguinte: na década de 60, os programas eles eram incorporados ao hardware. Então, todas as empresas que vendiam computadores, cada um tinha sua licença de utilização. E esses computadores eles não se falavam entre si. Uma grande empresa do mercado norte-americano, chamada AT&T, resolveu mexer com isso, resolveu mudar essa situação. Por quê? Eles compravam diversos equipamentos, diversos computadores de fabricantes diferentes. E esses computadores não estavam conversando. Então, 2 funcionários da AT&T resolveram se juntar e desenvolver um sistema operacional que fizesse com que esses programas, com que esses computadores se falassem. Então, daí eles criaram o Unix. Então, o Unix foi criado, na época, por 2 funcionários da AT&T. Como essa empresa não tinha licença para vender software, então os 2 funcionários, eles convenceram a empresa a distribuir de forma gratuita para quem tivesse interesse de usar o Unix. Então, o Unix, por causa desse motivo, começou a ser distribuído de forma livre para todas as pessoas que tivessem, pessoas e instituições como universidades, cursos de ciência da computação, começaram a utilizar o Unix e usaram por muito tempo. Só que alguns fatos, 2 fatores que eu vou citar aqui agora, um corriqueiro e um fator um pouco mais sério, fizeram com que essa situação mudasse. Em 1984, o Richard Stallman, que é um pesquisador do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele teve um problema corriqueiro na empresa e teve um problema mais grave que fez com que essa situação mudasse. O corriqueiro foi o seguinte: ele era o responsável pela rede de computadores do Instituto e essa rede compartilhava uma impressora. No ano de 1984, o programa que controlava essa impressora foi trocado. E ele solicitou da nova empresa o código-fonte para fazer as alterações necessárias para fazer com que a impressora funcionasse de acordo com o Instituto, de acordo com o que o Instituto precisava. E a empresa se negou a passar a licença. E nessa época, todos os softwares eles eram desenvolvidos e distribuídos gratuitamente. Então ele achou isso um absurdo, porque diversas pessoas tinham trabalhado na construção desse software, desse programa em si. Então esse foi um ponto corriqueiro. Um ponto mais grave é que nesse mesmo ano, a AT&T passou por uma reestruturação. Ela foi desmembrada em empresas menores. E com isso eles conseguiram quebrar esse fato deles não poderem negociar licenças de software. E aí com essa permissão agora,
como eles desenvolveram o Unix, eles trouxeram o Unix de volta e a partir daquele momento o Unix deixou de ser um software livre e passou a ser um software proprietário. O Richard Stallman resolveu criar uma fundação, revoltado com toda essa situação, uma fundação, que é a Fundação Software Livre, e como um dos principais pontos, isso criou em 1985, um ano depois, o principal ponto foi a criação de um sistema operacional que substituísse o Unix. E aí ele começou o projeto GNU, que na verdade significa GNU is not Unix. GNU não é Unix. E esse sistema operacional ele foi desenvolvido no decorrer dos anos, e em 1991 um finlandês chamado Linus Torvalds, ele desenvolveu o complemento que faltava para o projeto GNU, que é o kernel. Juntando o que já vinha sendo desenvolvido com o que o Linus desenvolveu, criou-se então o projeto, o sistema operacional GNU Linux, hoje mais conhecido como Linux. Então seria mais ou menos por aí a história, desde o Unix até o Linux hoje em dia. Tá? Então seria mais ou menos por aí. Por favor. Aí vem uma pergunta: ter o código-fonte aberto significa que o software é livre? Gente, não significa. Eu vou te explicar por quê. O Windows, por exemplo, pode pegar algum software que ele tenha e divulgar o código-fonte, mas não habilitar a edição e a mudança, a distribuição e a alteração desse código. Então, liberar o código-fonte não significa que esse software é livre, porque ele pode estar bloqueado para mudanças. Então, respondendo essa pergunta, seria isso. Por favor. Todo software livre é gratuito? Bom, tem duas coisas que eu queria falar. Eu posso construir um software livre e vender no meu site. Deixou de ser gratuito, mas é livre. Só que aí entra um ponto que eu acho de extrema importância para o curso de redes, que é o seguinte: o software em si pode até ser gratuito, mas eu preciso instalar esse software. Eu preciso colocar a rede para funcionar. E para colocar a rede para funcionar, eu vou precisar que o administrador de rede, junto com uma equipe, faça a instalação desse sistema para a rede da minha empresa rodar. E isso acontece o seguinte: a empresa que vai fazer essa instalação, ela vai pesar o custo-benefício sobre pagar licença de software proprietário ou instalar um software livre e economizar com isso e melhorar o pagamento que eu dou ao meu administrador de rede para poder ele gerir, administrador e equipe, para ele gerir a minha rede, controlar, monitorar e dar suporte sempre que eu precisar. Então, é nesse momento que entra a função do curso de redes, porque aqui a gente está formando administradores de redes. Então, nesse momento, a gente ganha potencial de negociação com os proprietários da empresa, até para levar para as empresas essas informações e falar: olha, você está usando software proprietário, vamos usar software livre, porque você consegue baixar bastante o seu custo e, a partir daí, a gente consegue trabalhar melhor, e aí entra o papel da gente de barganhar também, de negociar também melhores salários para poder, já que a empresa está economizando, e muito, a gente também conseguir melhorar o nosso rendimento e a nossa categoria também como administradores de redes. Tá, gente? Então, software livre é gratuito? Não, porque tem um custo de instalação principalmente. Tá? Algumas vantagens do uso do software livre. Compartilhamento do código-fonte é a principal delas, porque reduz o custo de desenvolvimento. Se eu não preciso começar do zero, eu não preciso pagar gente para desenvolver tudo de novo. Então, eu já começo de um determinado ponto, então eu reduzo o custo de investimento. Maior qualidade, porque tem muitos colaboradores trabalhando em suas melhorias. Tem pessoas no mundo inteiro trabalhando nas melhorias dos softwares livres. Então, o que acontece? Eu vou ter com mais frequência melhorias, e como o nome dessas pessoas estão envolvidos nessas melhorias, automaticamente eles querem fazer um bom trabalho, porque senão o nome deles também vai estar envolvido com a melhoria que não deu certo. Então, isso é importante também. Adaptação dos softwares à necessidade do cliente, isso é um ponto importante também, porque no software proprietário eu tenho aquele pacote fechado. Se algo não me interessa, eu vou ter que pagar porque faz parte do pacote. No software livre eu adapto ele à minha necessidade. Independência de softwares proprietários e segurança. Por que segurança? Hoje a gente sabe que a maior parte dos computadores rodam software proprietário, principalmente o Windows.
A maioria dos ataques que são feitos em redes estão direcionadas, dos vírus, dos trojanos, estão todos direcionados para quem é o líder do mercado, que é o Windows. Então você não tem hoje grande volume de ataques ou de vírus feitos para o Linux, por exemplo. Então você acaba tendo uma segurança maior nas empresas e nas pessoas que estão utilizando o software livre. Aqui algumas novidades, gente. A Valve, para quem não conhece, é uma das empresas que constrói plataformas para jogos, e eles resolveram fomentar o desenvolvimento e divulgação do Linux. Eles inclusive mencionam no texto, que é um texto retirado, um texto que foi enviado a mim pelo Severich, que o Linux é o futuro dos jogos. E eles resolveram investir pesado nessa questão do desenvolvimento do Linux. E uma grande notícia também é a IBM, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, resolveu que vai investir nada menos do que $1 bilhão no Linux nos próximos 5 anos. Dá uma média de $200 milhões por ano. Isso é um investimento realmente de peso, gente. Isso vai modificar bastante a questão do Linux. FliSol. Falei um pouco da parte do software livre, agora eu vou partir para a parte do FliSol. FliSol, Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Essa é o que significa a sigla. Bonequinho estilizado, meio templário. E o que é o FliSol? É um evento internacional que acontece anualmente em diversas cidades da América Latina. Tá? Por favor, objetivos. O principal objetivo é promover o uso de software livre, apresentando sua filosofia, alcance, avanços e desenvolvimento ao público em geral. Então esse é o principal evento do FliSol, tá, gente? Benefícios para a instalação, para a instituição que cedia o FliSol. Isso aqui é importante, eu vou voltar nesse ponto no final, quando eu for falar sobre a conclusão do curso, da palestra, que é o seguinte: principal benefício é a visibilidade. Os olhos de toda a comunidade envolvida com a área de TI vão estar direcionados para a instituição que está sediando esse evento. Então é nesse momento que todos os grupos de discussão, os banners que estão sendo utilizados, toda a divulgação em toda a mídia, nas comunidades de software livre, vão estar utilizando o nome da faculdade para divulgar onde o evento vai ser sediado. E aqui alguns números do FliSol, gente, 2012, tá? Eu não consegui pegar números atualizados de 2013 ainda, porque eles não me passaram. Foram 277 cidades envolvendo todos os países que sediaram o FliSol. Eles consideram uma média de 200 pessoas em cada cidade participando do evento, então aproximadamente 55 mil pessoas estudando, instalando e compartilhando software livre e conhecimento. Então esse é um dos números bacanas. De 2011 para 2012 a gente teve um acréscimo de 7 países, então foram 20 países participando do FliSol. Esse slide mostra que Brasília, em 2012, sediou o maior evento do FliSol no Brasil, com a participação de 2.239 visitantes. Já antecipando, a previsão do FliSol Goiânia para o ano que vem é de 2.000 participantes. Tá? Cidades do Brasil. Foram 55 cidades no FliSol 2012 e a meta para 2013, que eu não tive ainda como confirmar, é de que seriam aproximadamente 100 cidades dentro do Brasil sediando o FliSol. Aqui algumas fotos do evento que aconteceu esse ano lá na Faculdade Alfa. Pode passar, por favor. Com palestras, minicursos, Hack Labs. Outra, por favor. Aqui é o seguinte, gente. A Valéria Barros é uma pessoa que faz parte da organização do FliSol de Goiânia. Ela é desenvolvedora de software desde 2011, técnica em informática pelo IFG e estuda análise e desenvolvimento de sistemas pela PUC. O que é que ela me falou sobre o evento? Conheci o FliSol dentro da universidade e através dele, além do conhecimento adquirido, comecei a me engajar na comunidade, fazer amigos, conhecer outros eventos e arrumar emprego. Então o FliSol de alguma forma serve para fazer isso, para interagir, para que todos interajam, divulguem conhecimento e também oportunidades também de trabalho. E, lógico, foco, instalação de software livre e todas as tendências do mercado na área de software. Foi uma pessoa que me ajudou bastante Pode passar. Um vídeo sobre...
You use Linux every day, whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online. Baixar pouquinho mais, vou matar vocês. A ideia é essa, né? Só uma hora de vídeo, gente. You use Linux every day, whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux. 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how was Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively, across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace, just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing list, where other developers can reply with feedback. When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the main line, it's certainly a good sign. Here it gets an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch and send it on to Linux Creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds, who has the ultimate authority on what is accepted into the next release and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmatched. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready. Aqui algumas referências que eu utilizei no FluiSol, tá, para fazer isso para o FluiSol, alguns grupos que me ajudaram para essa palestra, tá? Carlos, e a infraestrutura para receber um evento desse? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Carlos Rogério, tenho 23 anos, estou cursando curso superior de redes, estou no primeiro período. Hoje, atualmente, eu trabalho na Universidade Federal, presto serviço, lá na área de telecomunicações, e eu vou falar um pouco sobre a infraestrutura da instituição e também para receber um evento como o FluiSol. Bom, hoje a instituição possui 13 salas, 16 laboratórios com aproximadamente 20 máquinas cada laboratório,
um laboratório de montagem e manutenção de computadores e um laboratório de telecomunicações. Bom, vou começar a falar sobre VLAN. O V de virtual, né? Virtual LAN. LAN, Local Area Network, né? Então, é uma rede logicamente independente. Aqui está falando que várias VLANs podem coexistir em um mesmo switch, né? De forma a subdividir uma rede física, né, em várias redes virtuais. Por que utilizar a VLAN, né? Hoje, a estrutura da instituição, a topologia da rede está sendo dividida por VLAN. Bom, vamos supor que a gente tem um evento, os Hack Labs, né? E num curso, num mini curso, tem um serviço de DHCP, estão aprendendo a instalar o DHCP. E sobe o serviço de DHCP. E a minha rede não está dividida. O que aconteceria, né? Como está na mesma rede, quando subisse o serviço de DHCP, a minha rede, né, ia ferrar, né? Então, por isso utilizar o conceito de VLAN. Eu vou falar um pouco agora sobre endereçamento IP. Os IPs aqui da instituição hoje são IPs de classe C. Aí está a máscara de rede padrão, né, IP de classe C, que são 3 octetos com todos os bits marcados, que 3 vezes 8 dá 24, na representação CIDR, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre o endereçamento IP por laboratório. Como eu disse, a instituição utiliza VLAN, né? E aqui é um exemplo como está dividida a rede hoje. VLAN de 102, aí o endereçamento IP. O endereço IP de rede é 192.168.102.0. O 102, o terceiro octeto do IP, está informando qual laboratório é. Por exemplo, o laboratório 103 seria 192.168.103. O endereço IP de broadcast, né, que é 192.168.102.255, e a faixa de IPs disponíveis para hosts, que vai do 1 ao 254. Agora eu vou falar um pouco sobre protocolos e serviços. DHCP, né? Dynamic Host Configuration Protocol. Do português, né, o protocolo de configuração dinâmica de host. É um serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais com concessão de IPs de host, máscara e gateway, né? Por que utilizar um serviço de DHCP na infraestrutura do Senai e também no evento? Bom, imagina um evento com 2.000 pessoas. Todo mundo que chega no evento tem que perguntar ao administrador da rede qual é o endereço IP, qual é a máscara. Então isso é uma coisa inviável, né? Então por isso que a gente tem que ter um serviço de DHCP rodando na rede. Pode passar. Um serviço de DNS, que é Domain Name Service. Aqui eu usei um gráfico aqui do CVD. O Domain Name Service é sistema de nome de domínios, né? É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído. Mas na estrutura do FreeSol, o conceito, a gente utilizaria outro conceito. Utilizaria o DNS como DNS Cache. Por quê? Hoje o Senai tem um link de 100 megabits por segundo da operadora GVT. O que acontece? Uma estrutura como essa, muita gente conectada ao mesmo tempo. Então assim, a gente utilizaria o DNS fazendo cache. Dessa maneira que os sites que já foram feitos a resolução de nomes, quando for solicitado novamente, em vez de sair para a web para fazer essa resolução externa, fizesse a resolução de nome dentro da própria rede. O proxy, que serve basicamente para controlar a navegação dos usuários na rede, né? Mas também com o conceito do que aqui? O proxy com o conceito de fazer o cache também. E aqui eu coloquei aqui, através de DHCP, DNS, né? E o WPAD, que é um serviço, que é o Web Proxy Auto Discover. O porquê disso? Aqui a gente costuma muito chegar aqui, vai navegar, não navega, né? Aí entra no navegador e seta o proxy, 92.168.50.10. Então, com esse serviço de WPAD, a gente não tem a necessidade de estar configurando o proxy. E isso é inviável também, né? Pensa 1.000 pessoas aqui, qual que é o endereço do proxy aí configurado? Não tem nem lógica, né?
o Samba, que serve basicamente para clientes Windows se comunicar com redes Linux, né? O porquê que eu coloquei o Samba? Bom, o evento é de software livre, mas pode acontecer de chegar participantes do evento com máquina Windows em um certo momento, né? Precisar conectar na rede, compartilhar os recursos e se não tiver o Samba rodando, a gente não vai ter como fazer essa comunicação, né? Isso aqui é um equipamento que a instituição tem, é um switch Cisco Catalyst 3560, ele é de camada 3. É nesse switch aí que é feita as VLANs. Ele é gerenciável, né? E aqui é uma sugestão que o nosso grupo fez aqui para a rede sem fio, né? A gente colocou aqui uma média de 1000 participantes, mas a estimativa é para 2000 pessoas. Mas a gente colocou uma média de 1000 participantes. Todo mundo hoje sabe como que funciona, né? Todo mundo quer ter acesso à rede Wi-Fi, 3G, quer estar conectado. Ainda mais num evento de tecnologia. A gente colocou, totalizando aqui 28 access points. Nesse caso, a gente dividiu assim, 30 conexões simultâneas para access points. O porquê disso? Existem equipamentos e equipamentos. Pode acontecer de a gente especificar um fabricante que garante 40, 60 conexões simultâneas, mas pode acontecer do equipamento não suportar. E a partir do momento que os participantes começarem a conectar, a rede cair. Então, isso é uma sugestão nossa, né? Não significa que tem que ser feito assim, é uma sugestão que a gente fez, né? Que no caso seria um AB para o anfiteatro, 4 access points para o auditório, 7 access points para o primeiro andar, 7 para o segundo, 3 APs para o terceiro andar e 6 APs destinados à área de conveniência. Isso foi feito um cálculo em cima a respeito de salas, de laboratório que a gente tem aqui na instituição. E eu passo a palavra novamente para o meu amigo Cristiano. Gente, só para finalizar aqui, porque a gente já estourou o tempo, seguinte, por que falar da desvantagem do software livre na conclusão? Eu peguei um dado, cuja fonte está ali embaixo, de que em 2012 existiam 1,2 milhões de profissionais de TI no mercado formal do Brasil, fora aproximadamente 350 mil PJs. Se você for olhar aquele slide que fala da quantidade de cidades que participaram em 2012, que foram 55 cidades, com a média de 200 pessoas por evento, dá aproximadamente 11 mil profissionais participando do evento. 11 mil profissionais num total de 1.200.000 é irrisório, é ridículo, para ser sincero. Então eu considero a principal desvantagem do software livre não é nem algum ponto ou outro que estudiosos possam falar, é a falta de participação da equipe ou dos estudantes da área, a inércia de quem está fazendo o curso de tecnólogo, seja em redes, seja em sistemas, o que for, em participar desses eventos. Por quê? São nesses eventos que acontecem a maior divulgação de tudo que está acontecendo no software livre no mundo. Então, se as pessoas não participam, esses eventos eles não vão ter o resultado esperado. Então, é lamentável realmente que tão poucas pessoas participem desses eventos e seria interessante realmente que as pessoas participassem mais. Eu não sei se eu consigo fazer isso para esse ano, porque o ano letivo, o semestre letivo está acabando. Mas eu me comprometo de no próximo semestre ir de turma em turma e fazer um abaixo-assinado solicitando a direção da FATESG que se comprometa ou que se coloque à disposição do evento para receber esse evento aqui na instituição. Porque eu quero que os olhos se voltem para cá. Eu estou no primeiro semestre, mas eu quero, antes de sair do meu curso, que esse evento volte para cá e que o software livre seja divulgado, seja trabalhado e seja visto por todas as pessoas que trabalham com TI, e eu quero o nome da minha instituição rodando em todos os banners que vão estar sendo divulgados na mídia, e eu quero em todas as listas de discussão informando que quem está sediando o evento é a FATESG, é o Senai, porque eu acho isso de grande importância para a gente. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.